tarde, senhores. Estamos aqui na gravação do nosso curso de APH, dos módulos à distância. Nesse módulo a gente vai fazer uma abertura aí sobre a área de urgência e emergência. Nosso tema aí dessa primeira web aula, que é a web aula 0. Nós vamos falar da metodologia sobre o nosso treinamento em urgência e emergência e algumas características de treinamentos nessa área que precisam ser pontuadas quando a gente vai falar sobre APH, resgate e primeiros socorros. Roncone aqui, falando com você, fisioterapeuta do trabalho, especialista em urgência, emergência e resgate, instrutor de APH tático, coordenador de segurança do trabalho, e a gente vai desenvolver essa aula junto aqui. Nosso foco, nosso objetivo é tratar desses assuntos, do público-alvo nos cursos de primeiros socorros, APH e resgate, conceituação sobre algumas palavras comuns, as referências bibliográficas que são utilizadas nesses casos, os protocolos de treinamento que são aplicados para trauma e caso clínico e algumas diferenças aí entre os cursos. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa conversar aí é sobre público-alvo em curso de primeiros socorros. O que ocorre? É muito comum a gente se deparar aí com algumas situações de alunos que fazem um ou outro curso aí de primeiros socorros, APH e resgate, e o aluno fica numa dúvida por conta da forma como o curso é desenvolvido. Então, por exemplo, o cara faz um curso e lá no curso o instrutor diz que não se faz mais o método VOS. Ele faz outro curso, o instrutor diz que faz. Ele faz um curso que diz que não checa pulso, no outro curso diz que checa. Ele faz um curso que diz que não pode fazer ventilação boca a boca, no outro curso faz. E assim ele começa a entrar numa dúvida sobre o que é certo, o que é errado. Ele fica comentando sobre o instrutor, então um instrutor está errado, o outro não, e quando na verdade todos podem estar certos e errados ao mesmo tempo, e é isso que a gente precisa discutir. O próprio instrutor muitas vezes ele não dá ou não tem informações suficientes sobre aquilo que ele está desenvolvendo do ponto de vista de capacitação, e isso é um problema sério que a gente precisa trabalhar aqui. Existem alguns ruídos de fundo, nós estamos aqui numa área de treinamento que é residencial, e aí hoje aqui a gente está com um probleminha de ruído de fundo. Bom, a primeira coisa que o instrutor tem que pensar com relação a PH e primeiros socorros, e isso se aplica para quem vai fazer, porque o cara que vai fazer, ele precisa, uma das informações mais importantes, na minha opinião, quando você vai fazer um curso, é saber quem é que está ministrando, né? Você precisa saber quem é a pessoa, qual a formação dela, quais são os objetivos do curso. A gente pode até citar aqueles pilares da pedagogia, os pilares da educação, né? Então eu preciso de algumas informações, eu preciso saber o que, como, né? Eu vou trabalhar esse assunto, qual o objetivo que eu tenho, quais são os recursos pedagógicos que eu vou usar. Bom, sobre público-alvo de treinamento de APH ou primeiros socorros, a gente tem algumas características aí atualizadas que precisam ser levadas em consideração. A gente precisa saber quem é quem nessa história e o que é que muda de acordo com esses treinamentos para que o nosso treinamento ou o curso que nós fazemos possa atender os objetivos e não gerar dúvidas e assuntos, digamos assim, incertos. Existem algumas terminologias aí, comuns nas diretrizes atuais, que se referem a público leigo, leigo treinado, profissional de saúde, né? Isso está presente nas instruções de caso clínico da American Heart Association 2015, diretriz 2015. E existem outras expressões como profissionais de resgate e emergência, socorrista e etc. Um socorrista não é profissão, é mais relacionado a uma ocupação que pode ser de um profissional da área da saúde. Eu não vou me atentar aqui a portarias de Ministério da Saúde, de nada disso, a gente vai falar só apenas sobre as diretrizes e as referências relacionadas à urgência e emergência que a gente tem. Bom, uma primeira referência internacional que a gente vai utilizar aqui, que depois numa outra aula a gente vai comentar sobre essas referências, o que muda, é a American Heart. Então, o que acontece? Um indivíduo ele pode fazer um curso num determinado lugar e aprender uma determinada técnica ou ser dito que tal coisa não faz ou tal coisa faz. E aí de repente ele faz um outro curso
e nesse outro curso diz o contrário. E às vezes o que pode estar acontecendo? O cara está fazendo um curso de emergências clínicas e o outro está fazendo um curso de atendimento pré-hospitalar ao trauma. Então dá uma diferença muito grande entre essas duas coisas. O instrutor precisa passar isso no começo do curso e o aluno precisa se dar conta desse aspecto. Por exemplo, na diretriz 2015 da AHA, que está aqui, nós temos aí uma publicação internacional, que são as diretrizes 2015 para reanimação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência. E nessas diretrizes, que foram publicadas aí na transição 2015-16, nós temos assuntos relacionados especificamente a caso clínico, que a gente também chama de mal súbito. O caso clínico é aquele em que, na maioria das vezes, a vítima já tem um problema interno dela, um problema cardíaco, por exemplo, que leva a parada cardiorrespiratória. A gente não está falando de trauma nesse caso aqui. Nessa diretriz, a gente tem as expressões de públicos leigo, leigo treinado e profissional de saúde. O termo profissional de saúde, ele é mal traduzido da literatura, uma vez que ele não se refere a profissionais formados na área da saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, não. Ele se refere ao provedor, ele se refere àquele que está oferecendo um atendimento mais especializado na área da saúde, nesse caso em emergência. Esses três públicos, eles são colocados nessas diretrizes com diferenças entre si no que se refere ao treinamento deles e nas ações e técnicas que eles vão executar. O que pode acontecer nesse primeiro momento? De repente, eu estou dando um curso para um público leigo e para o público leigo eu digo que não se checa pulso, não se ventila boca a boca. De repente, na minha grade de alunos aí tem um técnico de enfermagem que já fez o curso de provedor de saúde e ele vai achar que ou eu estou ficando louco ou eu estou fazendo errado. Mas é porque ele não foi identificado como meu público. O meu público é de leigo e não de profissional de saúde. Então é isso que a gente precisa analisar nessa web aula 0. Aqui a gente está falando das diretrizes 2015, cuja última parte, se não me falha a memória, a parte 15 ou 17, o Consenso Internacional de Primeiros Socorros, uma parceria entre a AHA e a Cruz Vermelha Americana. E nessa publicação a gente tem essas informações desse público aí. Essas diretrizes propõem o atendimento cardiovascular de emergência, o atendimento a uma parada cardiorrespiratória seguindo o protocolo CAB. O protocolo CAB é aquele que começa com a compressão, passa para a liberação de vias aéreas e seguido a ventilação. Bom, existe uma outra referência internacional, que é o NEMT, que publica um livro, isso aqui agora é publicado em livro. Anteriormente as diretrizes são de publicação livre pela internet, você acessa as informações livremente, gratuitamente, mas o NEMT ele publica livro. Esse livro é o PHTLS, é um livro e um curso, que é o Pre-Hospital Trauma Life Support, e essa referência passa a ser uma das principais referências com relação a trauma que nós utilizamos. Dentro dessa referência de PHTLS, a gente tem uma situação em que o atendimento aqui ele é focado no trauma no ambiente pré-hospitalar. Nós não estamos falando de atendimento intra-hospitalar, não estou falando de atendimento a mal súbito. Aqui eu estou delimitando bem a minha área dentro da emergência. Estou falando de vítima traumatizada fora do ambiente hospitalar. O protocolo utilizado pela referência do PHTLS é o protocolo ABCDE, que antigamente era utilizado pela AHA, até a diretriz 2010 aí ainda existia um ABCDE, onde a gente faz a análise de vias aéreas, respiração, circulação, nível neurológico e exposição. Bom, subentende-se aí que o indivíduo que vai fazer um curso de atendimento pré-hospitalar no trauma, que é um curso já mais extenso, que tem uma alta complexidade de informações, ele já é considerado para mim aqui como um provedor de saúde. Não vou dar um curso de PHTLS ou um curso de atendimento pré-hospitalar no trauma para o leigo, até porque essa terminologia leigo não caberia nesse caso. Bom, atualizações. A diretriz 2015, aqui, atual diretriz da American Heart, publicada em 2015, relacionada a caso clínico. E aqui a gente tem o PHTLS, atualização 2016-17, relacionado a trauma pré-hospitalar. Aqui você tem a parte 5, que é a parte de suporte básico de vida, lá da diretriz 2015 da American Heart. E aqui a gente tem uma tabela 1,
né, nessa página 416, e ela diferencia aí 3 tipos de pessoas para efeito de treinamento e técnicas. A primeira pessoa ali na cor meio rosa, leigo treinado, né? Socorrista leigo não treinado, desculpa. Lá na amarela, socorrista leigo treinado, e na azul, provedor ou profissional de saúde. O que ocorre? O leigo, para fins desse treinamento que nós estamos fazendo aqui, stars-resgate.com, e para fins de American Heart Diretriz 2015 para mal súbito, leigo não treinado é aquele indivíduo que nunca passou por um treinamento de primeiros socorros. É aquela pessoa que, frente a uma ocorrência, ela aciona um 92, um 93 e é orientada pelo telefone a fazer compressões torácicas. O protocolo para essa vítima aqui é aquele protocolo básico. Chama a vítima, não responde, verifica se respira. Não respira, chama ajuda RCP, só compressões. Então aqui a vítima não checa pulso, não ventila, ela apenas faz compressões torácicas. No caso do leigo treinado, caracteriza aí uma pessoa que já teve um treinamento de primeiros socorros, por mais básico que seja, que aprendeu a fazer reanimação cardiopulmonar. Esse leigo, ele foi orientado como se fosse o anterior, o leigo, a fazer RCP só compressões, só que para esse público a gente já começa no treinamento a passar ventilação. Então ele já aprende a fazer compressão e ventilação. Além de fazer RCP só compressões, que no mínimo ele tem que saber isso, ele passa a aprender a ventilar e fazer RCP 30x2, 30 compressões e 2 ventilações. Esse leigo ele ainda não faz checagem de pulso, ainda não cabe no protocolo dele a complexidade de diferenciar parada cardiorrespiratória de parada respiratória. No caso de profissionais de saúde, que é o último, nós temos aí um profissional que é treinado para oferecer compressão e ventilação, pelo menos, RCP 30x2, ele diferencia parada cardiorrespiratória de respiratória, né, e checa pulso, faz ventilação e tudo isso. É o treinamento mais completo. Para fins deste treinamento STARS Trans-Resgate, nossa metodologia faz o treinamento passando pelas 3 etapas. A pessoa aprende a primeira, a segunda e a terceira na sequência, depois ela aprende a dar instrução para o público leigo. Bom, o que é que a gente tem que comentar sobre isso daqui? É o seguinte, acontece às vezes da pessoa fazer um curso em determinado local e aí nesse local ele recebe uma informação dizendo que tal coisa está errada ou que tal coisa é assim e tal. O que eu sugiro para vocês? Quando for fazer um treinamento, entenda de qual é a referência que está sendo extraída aquela informação. Essas aqui são as duas mais importantes, as duas principais que existem. Às vezes o socorrista, o instrutor, ele diz para você que ele está atualizado, mas ele pode confundir duas literaturas, ele pode confundir duas referências, trauma e caso clínico, por exemplo. Exemplo, nas diretrizes 2015 do protocolo CAB, vou voltar aqui um pouquinho, aqui no protocolo CAB, o método VOS, que é o ver, ouvir e sentir, a avaliação de respiração, ele foi abolido, ele foi demonstrado nas pesquisas que foram levantadas como ineficaz. Aí de repente tem um bombeiro que diz para você que não, tem que fazer. Mas o tem que fazer é porque não está no protocolo da American Heart, mas está no protocolo de trauma. O protocolo de trauma da sequência A, B, C, D, E faz o método VOS de verificação de respiração. Então, você precisa entender do que é que nós estamos falando. Ou eu falo de caso clínico, ou eu falo de trauma. Ou eu estou falando de um leigo, ou de leigo treinado, ou de profissional de saúde. Só aqui eu citei para você 4 tipos de treinamentos diferentes. Em cada um deles eu tenho um público diferente, em cada um deles eu tenho uma metodologia diferente e uma técnica diferente de atuação. Muito bem, tendo entendido isso, a gente tem aqui alguns outros termos que precisamos discutir, como por exemplo aqueles termos que são relacionados à marca, né? Basic Life Support, um curso da American Heart, que é a mesma coisa que suporte básico de vida, mas isso daí está mostrando mais uma certificação do que um termo específico. Às vezes eu vejo uma pessoa fazendo um curso de First Responder aí, né? Como se fosse nossa, que coisa, mas First Responder é o quê? É um curso de primeiros socorros, é o curso para o indivíduo que vai dar a primeira resposta de atendimento àquela vítima, né? E o PHTLS já também é uma marca, é um curso, uma metodologia específica, que tem uma certificação internacional específica. Só que primeiros socorros é um termo muito amplo, muito vago, né? A gente pode usar o termo resgate, o termo socorros de urgência, etc. E aí existem alguns termos que eu sugiro que você passe a conhecê-los para não gerar essa dificuldade de entendimento com relação a algumas coisas. Bom, como nós estamos começando agora,
Todas as vezes que vocês enxergarem essa chavinha piscando aí, né, está me mostrando que a gente vai ter uma avaliação de videoaula. Nessa avaliação eu vou passar para você uma palavra-chave. Eu peço que você anote a palavra-chave da web aula 0, leigo treinado. Então vai ser cobrado para você aí, como tendo verificado essa aula, essa palavra-chave, leigo treinado, web aula 0, leigo treinado. Muito bem, espero que vocês tenham aproveitado aí. As dúvidas vão caminhando, a gente vai respondendo com calma. Essa web aula é a abertura. Com mais calma a gente vai falar sobre os protocolos. O objetivo dessa aula é apenas levar a importância de se diferenciar alguns termos e fazer uma abertura de curso mostrando onde é que nós estamos. Todas as vezes que a gente for fazer alguma metodologia, eu vou dizer para você sobre o que nós estamos falando, que tipo de público eu estou abordando e que tipo de referência a gente vai utilizar. Tá ok? Então, acesse o site aí, curta a página e é isso aí.